Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Tentar botar um pouco mais perto aqui, vamos ver se facilita. Eu não tenho microfone, mas melhorou um pouco? Ok. Bom, gente, boa tarde aí para todos. Eu queria começar a aula de hoje, a gente dando alguns conceitos, tá? E aí a gente começar a trabalhar de fato no empreendedorismo, tá? Depois, na parte seguinte aí da aula, a gente conversa também sobre os grupos, né? Vi se tem algumas mensagens de pessoas que estão procurando no grupo, aí a gente vê isso depois, tá? Mas eu queria dar algum rapidinho, né? Bem rapidamente, alguns conceitos importantes. Esse material que eu vou usar é um material que já está compartilhado com vocês lá no Classroom, tá? Coloquei agora para vocês. Então, a primeira é a gestão do século XXI, né? Então, o que mudou na gestão aqui, está com GSP como gestão de projetos, mas isso vale para gestão de projetos, isso vale para qualquer tipo de gestão da empresa, né? Antigamente, grandes empresas tinham o quê? Muito capital, né? Elas tinham, com muito dinheiro, elas podiam fazer planos super elaborados, tinham centros de pesquisas de inovação fantásticos, não? Então, se você pegar uma multinacional aí como uma GE, como uma DuPont, né, eles tinham um centro de pesquisa que bate em qualquer melhor universidade do mundo fácil, tá? Os PhDs, pessoas né, com prêmios Nobel e companhia, trabalhando lá para eles, para pensar em coisas, né, e pesquisar aí coisas mais top do mundo. E eles tinham também muita capacidade de entender o mercado. Vou lançar um novo sabor para um refrigerante. Né, eles gastavam uma fortuna em pesquisas de mercado, iam, né, realmente entrevistar centenas de milhares de pessoas para saber qual era o perfil que elas gostavam, que elas não gostavam, e isso dava o que para elas? Dava o que qualquer empresa gosta de ter: previsibilidade, estabilidade, né, e quanto maior ela é, mais ela controla o mercado. Né? Então, você tinha uma certeza de quanto mais forte você ficava, mais fácil era de você controlar o mercado. Nesse mundo, os líderes buscavam planos, né? Seguir os planos, porque se você seguisse o que estava em cima aí, né, você tinha sucesso. Então, ótimos planos descreviam quais são as melhores escolhas de investimento, o melhor retorno sobre investimento. Né? Eu construo uma fábrica de refrigerante ou aumento a minha distribuição? Né? Eu fabrico mais cerveja ou mais refrigerante? Será que se eu fabricar água eu vou ganhar dinheiro ou isso vai tirar mercado? Então, eles tinham toda uma análise científica profunda para saber qual era o melhor investimento que eles poderiam fazer para ter os melhores retornos. Então, eles sabiam estudar com profundidade qual era o mercado, qual era o produto, qual era o cliente, né? Um produto que fosse adequado à demanda e com uma diferenciação em relação ao que a concorrência oferecia. Nesse contexto, um bom profissional é aquele que executava bem o quê? O que foi planejado. Né? Então, por quê? Porque teve um plano muito bem feito que custou uma fortuna, desenvolvido pelos melhores consultores, né? Dizendo que por aqui a sua empresa vai crescer. Né? Nesse mundo, os líderes precisavam ser o que a gente chama de comando e controle. Segue este caminho. Esse é o caminho. Você tem que fazer isso que a gente está pedindo, porque isso foi pensado, isso foi planejado. Não era porque o líder se achava acima dos outros, é porque o líder também estava ali seguindo uma ordem, né, que foi desenhada, né, por um comitê de alto gabarito que entendeu que aquilo era melhor para a empresa. Como é que a gente está no mundo de hoje? Bom, o mundo está mudando muito, muito rápido. Né? A tecnologia, seja a indústria 4.0 para o mundo industrial, né? Seja para a área de tecnologia, inteligência artificial, analytics, o Big Data, estão impactando profundamente tudo o que existe de negócio, de empresa. Não existe uma empresa
do qual ramo for, que não está sendo impactada de alguma forma por todas essas mudanças. A economia está cada dia mais global e instável. A gente viveu um momento aí no início dos anos 2000, né, que foi o momento de maior velocidade de progresso do mundo. Foi um momento que o mundo realmente cresceu, né, como um todo de uma forma bastante previsível e positiva. Né? Essa realidade acabou. Né? E não pelo Covid, já tinha acabado antes. Tá? O mundo hoje, a gente vive numa instabilidade muito grande. A gente não tem previsibilidade tão grande, não tem uma capacidade de, na realidade econômica que a gente vive hoje, não conseguimos fazer o que as empresas faziam no passado, de planejar muito bem qual é o mercado, né, qual país vai crescer, etc. Né? Então, o que mais tem no mundo de hoje são surpresas não previsíveis. Né? E essas surpresas, né, exigem das empresas um perfil muito diferente daquela empresa que planejava os seus próximos 10, 20, 30 anos. Né? Isso exige das empresas que elas acompanhem o mercado diariamente. Né? Então, que elas saibam diariamente o que está acontecendo. Que elas conheçam o cliente de uma forma que nunca antes foi conhecida. Né? Não é só no levantamento dos perfis, né, para desenhar um produto, mas é durante a venda, ao longo do dia a dia. Então, uma empresa hoje, uma grande multinacional, ela tem que estar 100% do tempo monitorando as redes sociais, por exemplo, né, porque uma notícia lá fake que diga que o produto dela faz mal, causa câncer, alguma coisa, pode acabar com a empresa em pouco tempo. Se ela não reagir muito rapidamente, as pessoas acreditam que se ela não reagiu é porque é verdade. Né? Então, você precisa estar muito conectado com o cliente diariamente, né? E ser capaz de mudar muito rapidamente também. Então, a gente precisa de uma empresas e líderes adaptados para esse mundo da mudança rápida, da mudança constante. O que hoje se usa muito aí é a sigla VUCA, né, que resume o que é o mundo hoje, que ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Então, aquele mundo, deixa eu, tá passando um trator aqui na frente, literalmente, só um minuto aí, porque... Pronto, o trator tá indo embora, desculpa, gente. Então, a gente está falando que o mundo hoje é o mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, as coisas mudam muito rapidamente, né? De uma forma muito inesperada. A quantidade de variáveis impactando nisso é muito, muito grande. Né? E às vezes alguma indicação que para cá parece positiva, para lá é negativa, né? Você não consegue ter uma certeza se aquilo é bom, se aquilo é ruim e quais são os desdobramentos que alguma coisa pode ter. Nesse mundo, a gente ainda tem o que eu chamo de fim da mão de obra, né? O que eu quero dizer com fim da mão de obra é que as empresas não precisam mais de mão, né? Então, se o seu trabalho é carregar coisas, se o seu trabalho é mexer coisas, ou até boca de obra, seja o que for, tá? Então, se o seu trabalho é seguir um script no call center para responder algo, né? Desculpa, seu trabalho é inútil, tá? Hoje a gente substitui seu trabalho por uma máquina ou por um robô, né, que vai fazer melhor do que você. Né? Então, a gente não tem mais sentido ter um profissional que não usa o cérebro. Esse ainda é, graças a Deus, pelo menos por enquanto, né, um diferencial entre nós e os robôs e as máquinas. Né? A nossa capacidade de inovar. Né? Então, assim, se o funcionário não usa cérebro, ele não é necessário. Um robô vai ser mais eficiente, né? Uma máquina vai ser mais eficiente. Nesse contexto, a gente ainda tem a, a demanda muito forte das novas gerações de buscar propósito. Né? Então, eu não quero simplesmente trabalhar numa empresa, mas eu quero me sentir fazendo algo que tenha um propósito, né? O que é bastante complexo para as empresas, né? Como que elas conseguem mostrar que aquilo tem um propósito, nem sempre é tão trivial. E uma realidade que isso qualquer bom pesquisador e pensador, né, da área, né, que não é a minha área específica, mas da área de educação, da área de psicologia, coloca, né, a gente tem um conjunto de jovens que nunca antes esteve tão preparado tecnicamente,
Então, a gente nunca teve uma mão de obra que está entrando no mercado de trabalho tão preparada tecnicamente, com capacidade de várias línguas, com conhecimentos diversos, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca antes teve um conjunto de pessoas tão pouco preparadas para enfrentar adversidades. Então, é lógico que isso não é 100% verdade, é lógico que a gente está falando aí na média, tá? Mas a média que a gente tem hoje de profissionais chegando no mercado são profissionais tecnicamente muito bons, tá? Mas com muita dificuldade para lidar com uma crítica, com muita dificuldade para lidar com um desafio, com muita dificuldade para lidar com algo difícil, né? Então, a gente percebe muito essa coisa, mas isso aqui tá difícil. Cara, o mundo é difícil, né? Bem-vindo ao mundo, o mundo é difícil, né? Mas não foram preparados ao longo da infância e da juventude, isso foi um erro da geração, né, dos pais dos jovens de hoje, né, não prepararam para enfrentar problemas, não prepararam para enfrentar dificuldades, foram muito protegidos. Né? Então, a gente tem, então, um mercado que está num caos, numa mudança absurda, né, e jovens que chegam nunca antes tão imaturos, profissionalmente falando. Né? Então, de não saber levar pancada, de não saber, né, resistir a dificuldades, e esse mundo vai ser difícil. Né? Então, eu estudo muito essa área, né? Uma das coisas que eu acho que é mais cruel que está se fazendo, né, que se fez com jovens, foi isso, né? Foi não preparar os jovens para um mundo que é muito difícil. Esse mundo que vocês estão entrando agora no mercado de trabalho, não quer desanimar vocês, mas é a realidade, a gente precisa preparar vocês para a realidade, vai ser um mundo que é muito mais difícil do que o mundo que eu encontrei quando entrei no mercado de trabalho. Tá? Porque o mundo está mais difícil. Né? Porque a economia está mais difícil. Porque a gente hoje vive uma situação que é até mais perigosa do que era na Guerra Fria. Né? Então, o mundo nunca antes esteve tão desconectado, o mundo nunca antes teve tantas variáveis, né, complexas. Então, nesse mundo, a gente precisa de líderes que tem que ser mais do que o cara que manda, né, tem que ser mais do que o cara que busca mudança, mas tem que ser o cara que apoia os profissionais a enfrentar uma coisa que vai ser difícil. Que vai ser difícil. Isso é fato. Tá? Então, nessa realidade, a gente precisa trabalhar com mudança sempre, porque tudo vai mudar e vai mudar rápido. Não existe empresa que está acima das mudanças. Né? A gente dá o exemplo mais. Todo mundo fala da Kodak, mas Kodak já foi anos 80, né? A empresa que inventou a máquina digital e que faliu por não ter colocado a máquina digital no mercado, né? Porque estava confortável vendendo filme. Mas se a gente falar numa realidade que vocês conheceram, né, e não a Kodak, que foi da geração dos pais de vocês, a gente está falando da Nokia. Né? A Nokia, há 10 anos, era uma das maiores empresas do mundo. Né? E hoje, o que é a Nokia? Né? Por quê? Porque ela não foi ágil em mudar. Né? Muitos analistas falam que, embora ainda seja a maior empresa do mundo, né, eu não sei se já ainda é, né, mas uma das maiores com certeza, a Apple é uma que desde, né, da morte do Steve Jobs, perdeu muito essa capacidade de inovação. Então, eu não diria que a Apple vai ser uma empresa relevante daqui a 10 anos. Pode ser que ela seja maior, pode ser que ela não exista mais. Essa é a realidade do mundo hoje, é uma realidade de mudança muito rápida. E quem não mudar tão rápido quanto o mundo, simplesmente vai deixar de existir. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa ser flexível. A gente, quando eu estou falando das empresas, eu estou falando das pessoas. Né? Aquela coisa do profissional que, eu sou atendente de, sei lá, de mesa de escritório, tá? E eu faço só isso. Gente, não tem sentido no mundo desse, tá? Você tem que ser o cara que ajuda a empresa. Não dá mais para você ter um cara que é altamente especializado em uma coisa muito simples, porque isso eu coloco um robô, vai fazer melhor que ele. Então, ou ele usa a capacidade dele de criar e de se interagir, né, e é flexível para atender a demanda que a empresa tiver, ou ele não é necessário. Então, tudo tem que ser adaptado. As empresas têm que ser necessárias, os profissionais têm que ser adaptados, e os times dentro dessas empresas têm que ser adaptados. O que isso exige? Isso exige inovação na veia, né? Inovação, inovação, inovação. Todo mundo buscando inovação, as empresas buscando inovação, as pessoas buscando inovar,
profissionais estudando o tempo todo para aprender coisas novas, profissionais preparados para enfrentar esse desafio, e quando eu estou falando desafio aí, tem uma sigla que eu gosto bastante, que é as habilidades do século XXI, né? Então, é importante vocês conhecerem empreendedorismo, é importante vocês conhecerem programação, é importante vocês conhecerem gestão de projetos, mas é importante vocês terem as habilidades do século XXI, mais do que qualquer outra coisa. Porque no mundo de profunda mudança, talvez se vocês não souberem programar em C, tá? Não seja um grande problema. Agora, se vocês não souberem se comunicar, vocês vão ter problema. Se vocês não souberem interagir com as pessoas, vocês vão ter problema. Se vocês não tiverem algumas habilidades de liderança para em momentos que vocês precisam estabelecer esse tipo de atividade, vocês vão ter problema. Tá? Então, as habilidades do século XXI hoje são importantíssimas. Tá? E a gente precisa ter líderes que trabalham nesse sentido. Tá? Esse é o contexto que a gente está vivendo agora. Tá? Então, antes da gente falar, né, da inovação e da empreendedorismo em si, eu quis dar esse contexto, esse é uma parte do treinamento que eu dou em gestão de projetos para especialização, né, e em consultorias que eu falo aqui sobre as tendências de futuro. Tá? E eu queria aí perguntar para vocês aí opiniões, perguntas, dúvidas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Ninguém? Um de cada vez. Vocês estão me ouvindo, né? Ou eu estou falando? Sim. Wellington, não é só para TI, não, cara. Se você pegar um modelo de negócio de uma empresa que nem Samsung, parece que nenhum celular dela dura mais que 3 meses. Tá? Então, assim, todos os modelos mudam a cada 3 meses, tem um modelo novo. Isso significa, por exemplo, uma das coisas que a gente fala em indústria, a gente fala, vamos buscar melhorias contínuas nas linhas de produção. Isso é uma das coisas que eu fazia como consultor bastante. Né? Só que uma linha de produção que muda a cada 3 meses não tem nem como melhorar continuamente, porque você implanta ela, usa 2, 3 meses e desmonta e monta outra coisa no lugar. Né? Então, isso também mudou. Tá? Se você pegar as gerações de tecnologia de celulares, né, a da 4 para 5, a mudança foi muito mais rápida do que da 1 para 2. Né? E principalmente o uso dessas tecnologias mudou bastante. Uma coisa que eu fiquei sabendo, né, por conhecer pessoas que trabalham no mercado, existia tecnologia para comunicação, texto, o que a gente faz hoje com o WhatsApp, pronta, comprada e desenvolvida, tá, para as empresas de telefonia. Mas sabe o que aconteceu? As empresas de telefonia não quiseram colocar isso no mercado porque elas iam perder a renda com SMS. Tá? Elas simplesmente perderam o mercado. Tá? Quer dizer, elas já tinham o WhatsApp delas antes da WhatsApp existir. Tá? Eu conheço gente que trabalhava nisso. Tá? Isso já estava pronto. Tá? Então, assim, o conceito de inovar não é uma coisa só para TI. Telecom, toda a inovação de TI e telecom está juntas. E tem uma coisa interessante: TI é muito mais ligado só ao mundo do computador, né? Vocês de telecom, vocês têm muito mais a ajudar na indústria. Quando a gente fala de indústria 4.0, tem muito mais coisa de telecom do que TI até. Tá? Porque a indústria 4.0 significa, né, acompanhar as máquinas 100% do tempo, então você tem que ter mecanismos de acompanhar, pegar dados da máquina o tempo todo e mapear ele, né? Então, de comunicação, acompanhar as peças ao longo da fábrica para você achar as peças facilmente, né? Tem lojas de shopping, né, hoje que você pega, coloca as roupas lá na sacola, põe a sacola em cima do balcão e paga, não precisa tirar as roupas do balcão, da sacola, tá? Porque elas têm lá um RFID, tá? E você pega, já lê e já sabe, tá? Então, assim,
O mundo da inovação, a telecom, para mim, ela é tão ou mais demandante disso do que a TI. Né? Aliás, a telecom cria essas oportunidades, né? Porque ela é criando novas formas, é que a TI pode ir lá fazer um sistema, mas a telecom tem que abrir. RFID, né? Comunicações dos mais diversos tipos, o 5G, né? Que está muito associado com essas comunicações móveis, né? De dispositivos. Tudo isso é telecom. Aí eu posso aplicar que método para isso? A gestão ágil. A gestão ágil não nasceu na TI, ela nasceu na indústria, nasceu, né, na indústria automotiva, né? Ela começou a ser usada na TI nos anos 90, né? E está fazendo tanto sucesso na TI que hoje o mercado tá pegando a gestão ágil de novo e usando para outras áreas, o que eu acho muito legal. Quer dizer, a TI aprendeu com as outras áreas e agora a TI né, fez uma propaganda disso e todo mundo está acreditando naquilo que não foi a TI que inventou, mas estão buscando na TI. Na minha consultoria, um dos cursos que mais se busca hoje por indústria é Scrum. Não estou falando de desenvolvimento, estou falando de indústria. Tá? Gestão de manutenção, gestão da própria fábrica, né? Enfim, várias atividades diferentes, tá? Buscadas de ágil em indústria. Tá? Então, para mim, telecom, estamos juntos nessa coisa. Tá? E vocês aproveitem, bom, a telecom da FT é bastante reconhecida, a RFID tem pesquisas super legais. Né? Aliás, se eu não me engano, foi alguém de telecom da FT que ganhou um prêmio de empreendedorismo da Unicamp lá, o Desafio Inova. Tá? Então, tudo a ver. Não sei se você respondi, se eu não respondi, pode perguntar. Mas, alguém tem mais questões? Sim, Henrique, Scrum é a mais usada, principalmente para desenvolvimento de software, mas não só, assim, eu não diria que é o Scrum clássico, tá? É o Scrum com adaptações, customizações para cada empresa. Tem que tomar cuidado, porque tem algumas customizações que simplesmente matam o ágil, tá? Então, quando o pessoal fala adaptado, eu já me arrepio aqui, fala, ai, deixa eu ver o que se adaptou. Né, mas eu gosto muito, né, isso não é o escopo dessa matéria, das estratégias de gestão de projeto, então não posso ficar falando demais, tá? Mas eu gosto muito da metodologia do Spotify. Né? O Spotify ele é mais flexível que o Scrum, né? Ele vê para vários tipos diferentes. Mas Scrum, com certeza, é importante. O Spotify, por exemplo, a maioria das pessoas hoje, né, os times usam a terminologia de Spotify para time, né, ah, e isso eu estou falando quando tem projeto, tá, Henrique? Então, quando é uma coisa que você pode planejar o que você vai fazer numa próxima semana ou em 15 dias. Quando não é projeto, por exemplo, atendimento ao usuário, manutenção, suporte, aí é o Kanban, a metodologia Kanban, que não é o Kanban do Lean, não é o Kanban da indústria, é o Kanban de ágil. Tá? Então, para ágil, quando é ações contínuas, né, atendimentos contínuos, aí é o Kanban. Então, o Scrum para projetos, né, e Kanban para processos contínuos. Né? Mais perguntas? Não? Muito bom. Então, bom, vou em frente falar mais um pouquinho, tá? Depois a gente volta aqui e pergunta mais um pouco. Esse material já está lá no Classroom, tá? Das duas turmas. Né? Então, fiquem à vontade para usar. Eu vou falar agora em um pequeno resumo dos dois maiores nomes da área de empreendedorismo, né, no mundo, que é o Steve Blank e o Eric Ries, tá? Isso aqui tem nos livros deles, né? É um pequeno resumo mesmo, tá? Então, vamos começar pelo Blank, que é o mais inicial dos dois aí, né? Então, o que ele define como startup? Uma organização temporária usada para se encontrar um modelo de negócios escalável e repetível. Então, quando nós falamos de startup, a gente tem essa questão importante aí, que é escalável e repetível. Isso quer dizer o quê? Eu fiz um teste aqui, fiz um joguinho, testei para 5 pessoas, mas eu consigo botar eles para 5 milhões
né, de uma forma viável. Então, eu não preciso ter, se 5 pessoas eu conseguir fazer com um profissional, para ter 5 milhões, eu não preciso de 1 milhão de profissionais. Isso é o escalável, né? Então, você consegue crescer rapidamente sem crescer proporcionalmente os custos. Né? Então, o escalável é isso, né? Você consegue um crescimento muito grande de receita sem um crescimento igual de despesa, e é isso que faz sua empresa ter uma alta rentabilidade. Então, ela tem que ser escalável para ser startup. Né? Usa essa estratégia de search and pivot, né? Busca um modelo de negócio, se não deu certo, muda. Né? Então, essa coisa é muito forte, é uma cultura que é importantíssimo vocês entenderem aqui no mundo do empreendedorismo, que é o conceito de nada é bom, tudo é mutável. Né? Vocês podem ter gastado, eu estava lendo, inclusive, aí, né, um dos textos que ela falou, pô, fiz 1 milhão de linhas de código para jogar fora. Mas foi isso que fez a minha empresa dar certo. Né? Porque eu tive coragem de jogar fora, porque eu percebi que não era aquilo que os clientes queriam. Né? A startup tem esse conceito de quem acha o modelo são os próprios fundadores, então não é, startup não é uma cara, assim, eu tenho 100 milhões de dólares guardado, deixa eu sonhar, tá, gente? Então eu tenho 100 milhões de dólares guardado, eu vou contratar 3 carinha bons ali da Unicamp, dou dinheiro para eles, fala, cria uma empresa para mim, tá? Não é assim. Tá? Não, quem cria um negócio são os fundadores, são as pessoas que acreditam. Né? Então, tem um alto comprometimento envolvido aí quando a gente está falando de startup. As pessoas que realmente criaram aquela ideia e confiam naquela ideia e querem fazer aquela ideia acontecer. Né? Para fazer isso, eles trabalham com a estratégia do mínimo produto viável, MVP. Né? Então, vocês faz um mínimo, testa no mercado, se deu errado, muda. Se tiver que mudar tudo, muda. Né? Se for uma pequena adaptação, adapta e testa de novo no mercado. Né? Então, é isso, de testa e pivotar, né? Pivotar no sentido de mudar. Né? Todas as métricas e as estratégias são diferentes de uma empresa clássica. Tá? Uma startup não pode trabalhar na mesma visão da empresa clássica. Tá? A visão dela, a análise dela, perfil dela é totalmente diferente. Quando a gente está falando numa startup escalável, né, a gente tem uma empresa que eu não sei quem é meu cliente e eu não sei qual é o meu produto ainda. É isso que a gente está buscando. Tá? Uma empresa que eu não sei quem é meu cliente, eu não sei quem é meu produto. Se você já sabe quem é o seu cliente, né, você não tem uma escalável. Você já sabe que mercado você vai atender, tá? Então você já está bem direcionado. Né? Você vai estudar isso. Vocês aqui ao longo do semestre, vocês vão pensar, vocês vão criar ainda alguma coisa e pensar quem é o cliente para isso. Né? Se vocês já são contratados por, olha, sei lá, o Enxuto já contratou a gente para fazer um sistema tal. Isso já não é uma startup escalável. Você já tem um cliente, você já está fazendo uma coisa específica para eles. Eu não estou falando que isso não é bom, tá? Olha o que está falando ali em cima. As empresas clássicas, né, que você tem um cliente conhecido, um produto conhecido, são 90% das empresas e 50% dos empregos. Tá? Isso não é ruim. Né? O que eu estou falando é que, quando a gente está falando aqui do mundo da inovação, das startups escaláveis, né, é um mundo muito mais incerto. É um mundo que a gente precisa ainda criar o produto e achar os clientes para esse produto. As escolas clássicas de gestão, elas focam nas empresas grandes, elas ainda estão ensinando aquilo que a gente falou, né, que já não é mais a verdade, de fazer grandes planos. Há 10 anos atrás, o treinamento que eu fiz para empreendedorismo falava em plano de negócios, que tem tudo a ver com aquele planejamento detalhado, né, pesadão. Então, a gente tem que mudar, né? A gente tem que pensar de um jeito diferente, né? Então, mais hands-on, não é uma mini empresa grande, tá? Não é uma empresa grande menor, não. É um jeito diferente de trabalhar, são empresas que pensam diferente, que atuam diferente, se comportam de um jeito diferente, né? Busca coisas novas, né? E entre as estratégias, né, o que o Blank coloca? Primeiro, sai do escritório, né? Então, vocês vão, e isso eu quero que vocês façam dessa disciplina, vocês não vão sair necessariamente de casa, mas vocês vão sair virtualmente de casa, pelo menos em reuniões, né, nesse momento de Covid, né, à distância, mas em reuniões com gente fora do seu círculo, né, não é só com seus colegas, não, é gente realmente que tem a ver com o negócio que vocês estão pensando em oferecer, né, e vai validar com eles. E se eles não falarem, eu não gostei, eu não pagaria por isso, vocês vão mudar, vão pivotar. Né? Então, vocês vão
fazer o Canvas, que é aquele, né, representação visual do que vocês vão se basear, né? E se não tiver ok, vão pivotando, tá? Vão pivotando e vocês vão validar o quê? Vão validar com o usuário, com influenciadores, com recomendadores, com quem toma decisão, enfim, com vários perfis diferentes associados ao produto e serviço que vocês estão pensando em oferecer. Ao final, vocês vão fazer o pitch, não faz sentido eu falar tanto em detalhe aqui, mas, né, o nosso vai ser de 5 minutos. Aí, né, tem alguns links aí, né, de como fazer, né? Então, qual é a oportunidade que o mercado o mercado que você vai atuar, qual é a solução que você está oferecendo, qual é o seu diferencial como pessoa, como time, né? E o que você está buscando no pitch, né? Nesse caso, no nosso é um pouquinho diferente, mas num pitch clássico você está indo lá para pedir, eu quero R$ 1 milhão para oferecer 30% da empresa. Isso você deve falar num pitch real. No nosso curso, até para ser mais realista, vocês não vão falar isso porque seria muito fake, muito, né, não daria confiança, porque a gente sabe que não é real que vocês estão fazendo isso nesse primeiro momento. Tá, então vocês estão buscando investidor, fala de uma forma genérica. Agora, num pitch real, vocês falam o que vocês estão buscando, né, e quanto vocês estão oferecendo. Tá, esse é um pequeno resumo aí do Steve Blank, tá? E eu queria voltar aqui para vocês e perguntar se tem alguma dúvida dessa passada rápida aí nas coisas que o Blank defende. Bom vocês irem se acostumando com a terminologia, né? MVP, pitch, né? Canvas, isso tudo aí são as terminologias que a gente usa nesse mundo. Rafael, ótima pergunta, né? Não é uma pergunta fácil, eu não saberia te responder, tá? Tem gente que trabalha especificamente com isso, né? Trabalha especificamente com avaliar valores da empresa, né? Valuation, que o pessoal chama, né? E dizer o quanto que você pode oferecer. Isso depende muito do momento que você está na empresa. Se você está logo no início, normalmente você oferece uma parcela muito grande da empresa por um valor não tão grande assim. Se você já tem mercado, se já tem venda, se já tem um produto, aí você consegue ter força para pedir, né, mais dinheiro para uma parcela menor. De um modo geral, bons investidores não pedem mais do que 30%, 40% do teu negócio de jeito nenhum, porque eles sabem que o seu negócio só vai para frente se você, o criador, continuar na frente. Tá? Então, normalmente eles querem que a pessoa que criou siga na frente. Né? Isso tem muito mais chance de dar certo do que comprar a ideia e passar para um grupo que não tem a mesma conexão. Tá, mas não é tão simples, tá? Eu espero que a gente tenha algumas palestras aí que vão conversar especificamente sobre isso, né? Temos vários tipos de investimento, investimento anjo, investimento seed capital, enfim, né? E entre N outros, tá? Mas não é trivial, né? Não é algo que, por exemplo, se vocês forem buscar, eu recomendaria que vocês pedirem ajuda para alguém especialista nesse tema, especialista em valuation. Então, por exemplo, se vocês estiverem sendo acelerados, a aceleradora certamente vai saber fazer isso com vocês e ajudar vocês nesse sentido, porque ela também tem interesse. Normalmente a aceleradora tem uma pequena parcela e se vocês venderem, ela também vai ganhar, então ela também tem interesse em fazer isso acontecer. Mais perguntas? Não, vamos para a última apresentação que eu queria fazer aqui, então, hoje, que é do Eric Rice, né, que ele falou da startup enxuta. Na verdade, então, ele é um profissional de TI, ele tinha já falido uma empresa, ele criou a IMVU, eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu, pessoalmente, não conheço, mas ela trabalha com a realidade virtual, né? É grande, é uma empresa, né, bastante impactante aí no mercado. E o Steve Blank, o que eu acabei de citar, né, na outra apresentação, ele era um investidor. Né? O Eric Rice, inclusive, agradece, né, no livro dele, da Startup Enxuta, o Steve Blank pelos insights que ele deu aí, né, ao longo desse investimento. Né? E aí ele criou o conceito de Lean Startup, né, o Startup Enxuta, mesclando conceitos de Lean da indústria, tá, com os conceitos que já estavam aí um pouquinho mais estabelecidos de startup. Tá? Então ele foi buscar na indústria, na Toyota, né, no jeito de gestão da Toyota, que já é revolucionário comparado com o jeito de gestão tradicional para indústrias,
né, algumas inspirações, né, para fazer startup. Tá? E ele criou esse conceito da startup enxuta. Tá? Os princípios são 5 princípios em startup enxuta. Então, ele acredita que empreendedor não é só aquele cara que cria uma startup escalável, mas que você precisa de empreendedores em todos os lugares. Eu entendo e eu acho interessante a gente abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Tá? Então, por exemplo, o Brasil não tem, e isso é péssimo, né, empreendedores no governo. A gente tem um conjunto de profissionais, de funcionários públicos, né, que simplesmente executam, né, comando e controle e que se recusam a fazer qualquer coisa além do comando e controle. Né? Quer dizer, eles trabalham de um jeito ultrapassado, né, e defendem que esse é o jeito certo de fazer. Né? A gente precisa de pessoas que criem coisas diferentes no governo. A gente precisa de pessoas que inovem no governo, que, né, busquem soluções diferentes no governo. Mas não temos. E isso é péssimo, né? Porque a gente tem um governo extremamente ineficiente e que muito pouca perspectiva de melhorar por esse perfil do funcionalismo. As indústrias, as multinacionais já entenderam, né, que elas precisam de empreendedores. Então, assim, o que é o empreendedor? É aquele cara que está ali dentro e quer fazer. Ele tem uma ideia, por exemplo, eu quero fazer um software, eu quero fazer um celular diferente e eu vou fazer. Ele entende que aquilo ali é um desafio para ele e ele encara aquilo como uma oportunidade para ele e ele corre atrás. As empresas precisam cada dia mais de gente assim. Não adianta o cara que só obedece ordens. É lógico que existem empresas, né, e o mundo está em transição, que ainda acreditam que o bom profissional é aquele que só segue ordens e não questiona. Tá? Mas essas empresas vão quebrar. Né? Se você está numa empresa dessa, é melhor você sair, porque ela não vai muito longe. Tá? A gente precisa. O que as empresas entenderam é que elas precisam de gente inovadora. Veja, inovadora não quer dizer que ser contra tudo, inovadora não quer dizer, né, ser revolucionada a todo segundo. A gente está falando de pessoas que querem realizar coisas, de pessoas que não estão lá simplesmente para bater ponto, para obedecer ordens, mas querem fazer algo. Né? Elas se sentem felizes quando elas conseguem realizar uma ideia. Tá? Então, as grandes multinacionais estão criando startups internas, né, grupos ali com cultura diferentes, com perfis diferentes, ela até faz aquelas pinturinhas mais típicas de startups, paredinhas coloridas, né, gestão visual em tudo quanto é canto, né, para dar essa cultura, elas estão tentando, não está dando tão certo, tá? E não está dando tão certo porque, por mais que você crie uma casca de inovação, né, se você tem por trás um conjunto de regras e normas pesadíssimo, e empresas multinacionais, quanto maior, mais regras e normas tem, dificilmente ela consegue inovar. Né? Mas elas estão tentando, né, tentando trazer essa cultura de empreendedorismo para ser mais ágil na mudança, para que elas não acabem sendo suplantadas por uma meia dúzia de moleque ali que cria uma coisa que vai ser a revolução na área delas. Né? Ou outras estão fazendo uma estratégia muito mais, digamos, objetiva, que é o seguinte: monitorar as startups à sua volta, né, e sempre que alguma tiver alguma coisa que seja interessante, vai lá e compra. Então, elas estão comprando inovação. As duas coisas estão acontecendo. Né? Então, empresas grandes aí, um exemplo, bancos, né, no Brasil andam comprando, né, compraram empresas de banco eletrônico, compraram empresas de investimento. Né? Por quê? Porque eles perceberam que ou eles entram nesse mercado ou eles quebram. Então, o jeito mais simples de entrar nesse mercado é comprar esse mercado. Eles não têm muito dinheiro para comprar. Tá? Mas a ideia de empreender não é só criar uma startup, é importantíssima. Existe empreendedorismo social, né? E existe empreendedorismo nas mais diversas formas. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de pessoas que têm vontade de criar algo, têm vontade de dizer, isso fui eu que fiz. Né? Então, o papel de empreendedor é um papel importantíssimo, e o Eric Ries, inclusive, defende que as empresas deveriam ter esse cargo. Né? Então, profissionais são contratados para ser empreendedores. O Rise bate muito na tecla que empreender é administrar. Então, empreender não é um produto. Né? Uma startup não é um produto. Né? Ela é uma forma de gerir. Né? Então, você tem um jeito diferente
né, de criar algo, testar algo num contexto de muita incerteza. Então, você vai criar algo num contexto que você não sabe o que é. Né? Então, quando uma empresa, a Apple criou um iPhone, ela não tinha certeza como é que era o mercado, ela estava criando um mercado. Né? E ela não tinha como se basear em outras coisas porque não tinham coisas parecidas. Né? Então, ela precisou inovar, testar e ir mudando e percebendo as coisas, né, para conseguir dominar esse mercado. Né? Eu tenho que aprender e validar, então eu testo algo, experimento algo, se não der certo eu mudo, né? Então eu preciso aprender e eu só aprendo testando com quem de fato vai usar o meu produto ou serviço, o cliente. Então você não vai testar isso conversando no seu grupo falando isso é legal. Você vai testar isso quando você falar com 10 empresas que seriam seus clientes e ela fala, eu compraria esse sistema, eu compraria essa solução. Né? Dentro disso está aí o contexto do construir, medir, aprender. Né? Então, faz algo, testa, aprende, faz algo, testa, aprende. Né? O fazer algo é importante, por isso que eu insisti com vocês desde o primeiro momento, né, que o projeto de vocês tenha no mínimo um MVP, né, que vocês façam um MVP, que implementem alguma coisa, né, um protótipo físico, um protótipo técnico. Né, pessoal de telecom, né, a gente já teve alguns protótipos aí, por exemplo, de ferramentas para acompanhar, né, o andamento de coisas, posicionamento, né, super interessantes, né? Então, tem como fazer pequenos protótipos, baratos, simples, mas mostrando que vocês são capazes de fazer. E tem ainda a contabilidade para inovação, né, que a empresa tem que ser medida de um jeito diferente. Quer dizer, não adianta eu falar, olha, eu tenho um projeto com um cronograma de 100 linhas, dizendo que eu tenho que fazer para ser uma startup de sucesso, eu já estou na linha 85, então só falta 15 para nós sermos um unicórnio. Isso é uma grande besteira. Né? Você pode ter feito um cronograma de 100 linhas e na 10ª descobrir que aquilo está um lixo, que a tua ideia não se presta, e jogar fora e ir para outra linha. É muito mais negócio isso, né, do que você insistir e falar, eu estou terminando meu cronograma, isso quer dizer que eu vou sucesso. Ninguém tem certeza. O mundo da startup é um mundo da extrema incerteza. Tá? Então, você se basear nos planos, tá? Você tá perdendo tempo. Tá? Você vai ter progressos quando você conseguir vender o seu produto, quando você conseguir clientes reais que investiram no seu produto, mesmo que seja pouco, mas que investiram. Então, você provar que o seu produto é vendável, o seu produto, né, as pessoas pagam por ele. Porque as startups fracassam pelo RISE, por 2 pontos aqui que ele coloca. O primeiro, puxa, olha, eu tenho uma ideia sensacional, esse produto aqui vai bombar, nunca ninguém pensou nisso, né? Então, cara, o negócio é fazer esse produto. Se esse produto estiver no mercado, a gente vai ficar rico. Isso é um grande motivo de fracasso. Então, paixão por um plano, por uma tecnologia, por um produto. Né? O que vocês têm que fazer é testar mercado. Né? Testar. Então, eu planejei isso. Testou? Alguém comprou? Não, então é um lixo, cara. Então a gente não validou nada. Tá? Se você não testou, não rodou, não tem alguém que falou legal, eu compraria isso, não serve para nada. Pô, mas é uma coisa inovadora. Mas será que o mercado compra? Você vai se surpreender, né? Como às vezes uma ideia que parece fantástica, ninguém está afim de comprar. Às vezes não é o momento, né? Tem casos interessantíssimos aí no mercado de ideias que foram bem feitas, né? Mas no momento errado. Né? E 20 anos depois, alguém criou a mesma coisa e ficou rico. Então, assim, o mercado está preparado, né? Você sabe vender aquilo. Tá? Então, não adianta ter um bom plano, uma boa estratégia, uma pesquisa de mercado que diz que aquilo é o negócio. Testa. Tá? E já que a gente falou que a administração clássica, aquela visão clássica nos MBAs da vida não funciona, muitas pessoas falam, então a solução é não ter plano nenhum, vamos para a luta, vamos sair fazendo e o que der certo, deu certo. Isso também é um grande motivo de fracasso, quer dizer, a solução não é o caos. Não adianta também. E isso eu vejo também na própria gestão de TI, né? Tem muita gente que fala, como a gestão clássica não funciona, deixa cada um fazer do jeito que quiser.
né? Isso torna uma empresa completamente ingerenciável, né? Você começa a fazer porcaria, teu cliente fica insatisfeito, tua empresa acaba quebrando. A solução não é o caos, não é o clássico, a solução não é o que era, mas também não é não ter plano nenhum, não é não ter negócio nenhum, né? Não é não ter direção nenhuma, né? Existem formas, né? E o que um livro como Statati Schuta define é, ó, faça desse jeito, porque isso é um jeito que as empresas que deram certo, né, seguiram e funcionam. Não é um jeito detalhado como é na gestão clássica, mas é um framework, né, que te diz, ó, esse tipo de sequência é importante. Vamos lá. Perguntas? Nenhuma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão aí mesmo, né? Então tá bom. Então é o seguinte. Olha, no, é, no Business Model Canvas que tem lá no Classroom, tá? Tem o Value Propositions, que é bem no meio. Né? Então, é por aqui que a gente começa qualquer Canvas. Né? Então, o que são as propostas de valor? Né? Ó, o que eu entrego de valor para o meu cliente? O que é valor, gente? Seu cliente, algo que seu cliente fala, puxa, por isso eu pagaria. Isso vale a pena ter. Né? Isso eu investiria. Né? Então, quando ele falar de valor, pense assim: isso vale dinheiro? Teu cliente pagaria por isso? Então, o que vocês entregam? Vocês podem entregar diversão num jogo, vocês podem entregar é, solução tecnológica para uma indústria, vocês podem entregar organização do dia a dia na residência, enfim, vocês podem entregar um milhão de coisas diferentes. Mas o teu cliente tem que falar: isso vale a pena, né, para mim. Isso me ajuda, isso resolve um problema. Como eu falei, né, na banca anterior, que colocaram muito forte. Quando você ajuda alguém a resolver uma coisa, legal. Quando você resolve uma dor que já incomoda aquela pessoa, isso sim é uma ótima proposta. Quer dizer, então, assim, tem algo que todo mundo fala, puxa, isso aqui é horrível, né? Puxa, se tivesse um jeito de fazer isso melhor, se você conseguir identificar isso e propor algo nesse sentido, aí você tem um bom negócio na mão. Mas se você falar, isso era legal tiver. Se é legal ter, né? É a mesma coisa que a menininha achar que o cara é legal, né? Eu me lembro até hoje, tem um trauma aqui de juventude, né? De uma ex-namorada que falou: você é um cara legal. Então, se você é um cara legal, significa. Se você é um cara legal, mas não tô afim de você, né? Então, assim, uma coisa que é legal, né, é muito pouco, né? Agora, se você falar, puxa, isso aqui resolve um problema, né? Isso aqui, né, resolve uma dor. Essa coisa é uma coisa que, puxa, quanto tempo eu busco uma solução? Se vocês acharem algo nesse sentido, aí sim vocês realmente têm uma proposta legal, tá? Algo que realmente que tem muita chance de dar certo, né? Então identificar quem é o problema, como você está ajudando a resolver esse problema. Ó, se você tem segmentos diferentes de cliente, quando você pega, o que um Facebook faz? Ele tem dois clientes, né? Tem você, usuário, né, que está lá para se divertir, para interagir, né? E tem a empresa que está por trás, né, que está preocupada ali em saber para quem oferecer o produto dela, né, de tal forma que ela vai vender com maior certeza. Né? Então, o marketing por trás está preocupado, é outro cliente. Ele tem dois clientes diferentes. Então, para um, eles têm que manter fiéis, tem que manter eles o máximo possível na plataforma. Quanto mais estiver na plataforma, mais eles conhecem aquele cliente e mais eles conseguem acertar na oferta de algo para eles. Né? E para o outro, eles têm que ter uma ferramenta que seja simples de vender, que seja eficiente na venda, etc. Né? Então, são dois clientes diferentes. O iFood, né? Você pegar qualquer empresa aí de alimentação, de entrega, vocês têm ali, tem três tipos de usuários ali. Né? Tem a pessoa que pede a comida, tem o restaurante, que você tem que conseguir convencer ele a colocar, né, os produtos dele na sua plataforma, e tem o próprio entregador. Né? Então, se o entregador não estiver disposto, né, você não tem quem entregue.
Então, você tem que atender os três. Os três têm que ver valor no que você está oferecendo. Né? Então, entender o que você vai, que necessidades você está satisfazendo. Algumas características das proposições de valor, tá ali, ó. Novidade, né? O quanto que ele é novo, né? O quanto que é diferente do que já tem aí. Porque vocês vão oferecer algo que outras empresas já têm, não tem problema nenhum. Tá? A gente não está falando de pesquisa acadêmica aqui. Pode ser que você fale, olha, lá na Austrália já tem isso aqui, é super legal. No Brasil ninguém lançou. Ótimo, isso pode ser uma startup. Tá? Mas no Brasil já tem 3 startups que trabalham exatamente o mesmo negócio que vocês. Gente, se já tem 3, dificilmente você vai conseguir decolar, salvo se você tem um diferencial que elas não têm. Né? Então, ou que de performance, né? Então, quanto que você é rápido, é eficiente, né? Para conseguir dar um retorno sobre isso. Né? O quanto é customizável, o quanto ele se adapta a cada cliente. Né? Aqui entra uma coisa importantíssima que vocês da área de tecnologia têm que dominar e têm que pensar em usar, que é IA. Né? Que problemas vocês resolvem, né? O que a gente usa aí a expressão getting the job done, né? Que trabalho vocês resolvem para o cliente? Ó, puxa, antes ele precisava fazer tal e tal coisa para conseguir formalizar uma venda para um cliente. Agora ele dá um clique no nosso botão e a venda está formalizada. Isso é o que vocês entregam de trabalho pronto para eles, né? Vocês têm um diferencial de design, vocês têm um diferencial de marca, vocês têm um diferencial de preço. Ah, isso já tem no mercado, mas é caríssimo. O nosso vai ser super simples, super barato. Né? Vocês diminuem um custo ou diminuem um risco, né, que o seu cliente tem hoje. Vocês têm diferencial de acessibilidade. Ó, uma coisa eu vou contar para vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo certas coisas na TV e eu falo, tem alunos meus que já propuseram isso há anos atrás. Né? Tem uma empresa dessas que ficam fazendo propaganda de produtos na TV, né, gerais, que está falando muito de um celular para idosos, tá? Com botões maiores, etc. Tá, isso foi proposto por um aluno nosso há 5, 6 anos atrás. Né? Então, um celular que tivesse uma interface mais simples, né, para idosos. Tá? Então, isso é uma questão de acessibilidade. Né? O quanto é conveniência, o quanto é usável, enfim, são características, né, de uma proposta de valor. O que eu queria que vocês fizessem para começar a brincadeira vamos gastar aqui 20 minutos, 25 minutos, 20 minutos, vai. São 3 horas, ponto. 3h20, né? Vocês voltam e eu quero conversar com cada grupo e vocês me dão uma primeira ou 2, 3 ideias de valor que vocês tenham proposto. Gente, não se preocupem, né? Pensem, né? Pensem do que vocês são capazes, né? Então não adianta você propor um negócio que você não tem o menor domínio, porque vocês têm que construir um MVP e vocês vão ter que convencer a banca que vocês são capazes de fazer isso. Da experiência que vocês têm, do conhecimento que vocês têm, do know-how que vocês têm, né, de ideias, né, para vocês propor para uma proposição de valor interessante. Então, eu queria que vocês, se os grupos já fecharam, usa esses 20 minutos para refinar isso. Né? Os grupos que ainda não pensaram nisso, vamos usar. Eu queria realmente, né, que vocês usassem o horário da disciplina para fazer isso, porque eu sei que, né, ainda mais nesse tempo de pandemia, é muito difícil, né, para todo mundo se organizar. Então, vamos usar parte do tempo aqui da disciplina para vocês andarem com o projeto. Tem 20 minutos, eu vou estar online aqui, se alguém quiser conversar qualquer coisa, fique à disposição, tá? Mas para os grupos se organizarem, separem num grupo de WhatsApp para cada grupo, alguma coisa assim, para vocês discutirem isso aqui, né? Que proposta de valor vocês vão ter? Né? Que coisas vocês vão propor? Que ideias, que soluções, que dores vocês vão resolver dos clientes? Combinado? Né? Então, é isso. Bom, aqui, ó, só sobre grupos. Ô, Rafael, eu tô olhando aqui, ó. Restaurante entregador não seria fornecedor do iFood, são clientes. Eles também usam o iFood. Tá? Então, o iFood também tem que se preocupar com eles. O iFood não compra deles. O iFood, né? Se eles não quiserem, eles não. Na verdade, o iFood faz serviço para os três. Tá? Ah, quem está sem grupo, o Matheus está aqui sem grupo. Mais alguém? Luiz Gustavo, Matheus. Olha, eu estou olhando, deixa eu olhar. Vocês dois são Luiz Gustavo, Matheus Wellington. Mais alguém?
Deixa eu olhar aqui. Aqui tem alguns grupos. E aqui tem alguns grupos também. Nas duas turmas já tem grupos. Olha, vocês aí já se organizaram, é isso? Então, ótimo, tá? Então, só vou pedir para vocês entrarem em um dos Classroom, tá? Não sei de qual que vocês são, né? Do 800 ou do 910. E tem lá um post meu falando os grupos. Responde lá e fala, ó, nós somos esse grupo aqui. Aí, todos que estavam sem grupo já se organizaram aí? Tenta fechar já, tá? Já responde. Ó, por enquanto pode ser vocês três e vamos fazer o seguinte, se aparecer mais alguém, a gente entra. Ah, o Jack tá aí, pronto, tem o quarto. Né? Mas vamos criar um grupo já vocês, tá? Se vocês quiserem, já coloca no Classroom lá. Ó, nós somos esse grupo e se alguém tiver sem grupo ainda, depois vocês atualizam lá e me digam qual é o próximo membro do grupo. Combinado? Respondem lá, tá? Então, vamos lá. Já aproveita, já se organiza aí num grupo e vamos começar a discutir. Abre o Canvas e começar a discutir. Quem tiver qualquer dúvida ou quiser bater um papo aqui, eu estou à disposição. Vamos lá, gente.